Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Essa é a aula 1 do conteúdo Sistema de Forças. Então, vamos definir bem, né, as nossas ferramentas para a gente descrever uma força de forma completa, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse mecanismo onde tem um cabo, onde tem uma tração aplicada e esse cabo faz um ângulo θ com a horizontal. É um exemplo típico de mecanismo de aplicação de força que a gente vai ver durante o curso, tá? Então, a gente pode representar esse desenho de uma forma mais simples, mais limpa, né? Então, a gente tem um ponto A, que é onde a força está aplicada, né? Onde o cabo está amarrado, no caso parafusado, e a tração é representada por uma força P, né, por esse vetor aqui, por essa seta, tá, que faz um ângulo θ com a horizontal. Então, olhando para isso, a gente vê que para especificar completamente uma força, a gente deve determinar o ponto de aplicação da força, a sua direção, no caso aqui é determinado pelo ângulo θ, que a força faz com a horizontal, o seu sentido aqui, no caso da esquerda para a direita, e a magnitude, que seria o comprimento, né, o tamanho desse vetor. Então, com isso, a gente pode concluir que, em geral, uma força é um vetor fixo. Bom, uma força aplicada em um corpo, ela vai produzir efeitos externos e internos. Os efeitos externos são as reações exercidas no corpo por outros elementos que estão em contato com ele. E essas reações são causadas pela aplicação da força no nosso corpo. Então você aplica a força no corpo, né, no elemento lá, que vai interagir com os elementos que estão em contato com ele, e esses outros elementos vão reagir e aplicar forças no nosso objeto de estudo. Então essas reações são conhecidas como efeitos externos da força. E são estudadas na mecânica dos corpos rígidos, que é o que a gente está vendo aqui nesse nosso curso. Já os efeitos internos são as tensões e deformações do material, né, que compõe o objeto, que são causadas pela aplicação da força. Então, essas tensões e deformações, esses efeitos externos, vão ser estudados em mecânica dos materiais, que é um outro curso. Então, na mecânica dos corpos rígidos, nós estamos preocupados com os efeitos externos da ação de forças, ou seja, uma força atuando em um corpo rígido pode ser aplicada em qualquer ponto da sua linha de atuação. Como a gente não tem preocupação com tensões e deformações causadas pela força, então, onde quer que você aplique a força ao longo da sua linha de atuação, o efeito externo vai ser o mesmo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente vai usar bastante. A força, no caso, né, dos estudos de mecânica dos corpos rígidos, ela pode ser considerada como um vetor deslizante ou um vetor móvel. Ela pode ser aplicada em qualquer ponto ao longo da sua linha de atuação. Então vamos continuar aqui descrevendo as forças e tal, e vamos pensar, bom, se a gente tiver forças concorrentes, né, forças que passam pelo mesmo ponto, a gente quiser somar essas forças, como é que a gente vai fazer, tá? Então, a primeira opção é usar a regra do paralelogramo. As forças são concorrentes, elas são aplicadas no mesmo ponto, então se eu quiser saber qual é a resultante delas, eu uso a regra do paralelogramo, que já foi, né, nós já discutimos anteriormente. Outra opção é, se as forças não forem aplicadas no mesmo ponto, mas se as suas linhas de atuação se cruzarem, tá? Então a gente pode deslizar as duas forças até o ponto onde as suas linhas de atuação se encontram, tá? Esse processo de deslizar a força ao longo da linha de atuação e o seu efeito externo continuar o mesmo é o que a gente chama de princípio da transmissibilidade, tá? Da força. Então, nós podemos deslizar as duas forças até o ponto de interseção das suas linhas de atuação e a partir daí a gente usar a regra do paralelogramo. Outra coisa que nós podemos fazer é usar a regra do triângulo, né? Então, nós podemos deslizar a força de tal forma a criar essa configuração. A força F2, ela começa, né, o ponto de aplicação da força F2 é a pontinha
do vetor da força F1. E com isso a gente pode somar as duas forças simplesmente usando a regra do triângulo, tá? A força resultante ela que completa o triângulo. Tem que tomar cuidado que para fazer isso nós tivemos que deslizar a linha de ação de uma das forças, tá? Então isso pode causar algum problema por conta desse deslizamento, a gente tem que ficar atento a isso, tá? E finalmente, se a gente fizer essa situação aqui, a gente está incorrendo num erro, tá? Num erro. Se você deslizar a força F1 até o A, né, aqui, e deslizar a força F2 de tal forma a ter essa configuração, a gente está incorrendo num erro. Por que isso está errado? Observe que, ao usar a regra do triângulo, a resultante, né, que completa o triângulo vai ficar dessa forma aqui. Observe que essa resultante aqui, ela está na mesma paralela, a linha de atuação é paralela, né? Então, assim, o efeito externo de translação vai ser o mesmo, mas a linha de atuação dessas duas forças é diferente. Então, essa força vai produzir uma rotação diferente dessa. Então, a gente não pode fazer isso, tá certo? Não pode fazer isso. Então, a gente pode descrever as forças, né, pelos seus componentes vetoriais, tá? Então, a gente tem aqui as duas forças F1 e F2, tá certo? E a nossa resultante, tá? E a gente pode escrever a resultante como a soma de F1 e F2, que a gente chama de são as duas componentes da força R, tá? São as duas componentes da força R. Então, observe que a força R aqui, que está na diagonal do paralelogramo, tem como componente F1 e F2, que são os dois lados do paralelogramo, tá? A gente não pode, tem que tomar cuidado para não confundir as componentes de uma força com as projeções ortogonais, certo? Da força resultante em dois eixos, tá? Então, você tem aqui a linha de atuação da força FB, ele está chamando de linha B. A linha de atuação da força FA está chamando de linha A. Então, eu posso pegar o vetor R e fazer uma projeção ortogonal ao longo de B. Observe que nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, FB é a projeção ortogonal de R ao longo da linha de atuação da força F2. Enquanto que FA é a projeção ortogonal de R ao longo da linha de atuação da força F1, que é essa linha A aqui. Então, observe que FA é diferente de F1 e FB é diferente de F2. Se a gente somar FB com FA, a gente não tem o vetor R, tá? Então, esse vetor R ele é diferente da soma das projeções ortogonais, tá? Atenção, componentes da força, projeções ortogonais são diferentes. Um caso especial é se a gente tiver duas forças paralelas. Como é que a gente soma as duas forças paralelas, tá? Somar o módulo é fácil, né? Então, a força F1 e a força F2, se você somar a força R igual a F1 mais F2, ela está apontando para baixo também. E o módulo dela é igual a F1, módulo de F1 mais módulo de F2. Então, direção, sentido e módulo é fácil. Agora, e a linha de atuação da força, né? Como é que a gente define? Já que elas não são concorrentes, então a gente não pode usar a regra do paralelogramo. Então, assim, como é que a gente define? O truque é, a gente pode fazer isso aqui, ó, né? A gente pode somar com zero o nosso sistema, ou seja, eu vou colocar uma força F aqui, uma menos F, uma força F aplicada aqui, uma menos F aplicada aqui, de tal forma que, né, F mais menos F dá zero, então estou somando com zero, esse sistema aqui é equivalente ao anterior, faça a resultante de F1 com F, faça a resultante de F2 com F, tem o R1, R2, R1, R2 tem linhas de atuação concorrentes, eu deslizo R1 para cá, deslizo R2 para cá, até o ponto onde as duas linhas de atuação se encontram, e a partir daqui eu posso usar a regra do paralelogramo para definir qual é que é a resultante R, tá? Então, é uma estratégia para somar forças paralelas. Então, com essas questões mais gerais definidas, vamos agora estudar mais especificamente forças em duas dimensões. Muitos problemas que a gente vai lidar no curso, eles podem ser tratados de forma bidimensional. Apesar do universo ser tridimensional, mas muitos problemas eles podem ser projetados num plano e tratados de forma bidimensional. Então é interessante a gente
descrever forças em duas dimensões, tá? Então vamos lá. A gente tem uma força, que é um vetor, tá? E um sistema de referência. Um sistema de referência definido, né? X, Y, um sistema cartesiano, definido pelos vetores unitários I e J. Então a gente pode escrever a nossa força vetorial como a soma das duas componentes da força Fx e Fy ao longo dos eixos X e Y, tá? Então, se a gente observar, a gente está usando a regra do paralelogramo aqui, né? O Fx e Fy, completando o paralelogramo, a força F está na diagonal do paralelogramo, tá? Como X e Y são perpendiculares, então, nesse caso especial, as componentes ortogonais, as projeções ortogonais correspondem também às componentes da força, tá? Então, a força F é obtida somando a sua componente em X mais a sua componente em Y. A força Fx vetorial, ela pode ser escrita como o módulo dela multiplicado pelo vetor unitário I, que é o vetor unitário que define a sua direção e sentido. A mesma coisa vale para o Fy, tá? Então é importante, a escolha dos eixos coordenados de referência deve ser feita de forma a aproveitar a geometria do sistema. Então, fazendo aqui as projeções, a gente vê que a componente x da força é F vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo que define, né, a direção da força. A componente Fy seria dada por F vezes o seno de θ, né, que é a projeção ao longo do eixo Y. E o módulo da força é dado pela raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, né, usando o teorema de Pitágoras. E o ângulo θ, a tangente do ângulo θ é simplesmente o módulo de Fy dividido pelo módulo de Fx. Então, o ângulo θ é a tangente a menos 1, né, o arco tangente de Fy dividido por Fx. Tá? Então, com isso, a gente define vetorialmente a nossa força. Tá? Então, a gente observa aqui vários sistemas, a força aplicada de várias formas diferentes, e a gente utilizando o sistema de referência mais apropriado para cada uma dessas situações e as suas respectivas componentes Fx e Fy aqui embaixo. Então, já que nós estamos falando em definição de componentes de uma força, vamos estudar com um pouco mais de propriedade isso daí. Então, vamos aqui definir uma força F1, mais ou menos como a gente já tinha visto anteriormente, com suas componentes, né, projeções aqui, no caso, F1x na direção x e F1y na direção y. Então, F1 é escrito dessa forma, né? Componente na direção x multiplicado pelo vetor unitário i, componente na direção y multiplicado pelo vetor unitário j, somado as duas, define para a gente a força F1. E vamos agora considerar a existência de uma força F2 aplicada aí nessa situação. A força F2 também tem suas projeções F2x na direção I, né, na direção x, que é daqui para cá, e F2y na direção y. Então, observe que o F2y ele está indo no sentido negativo, tá? Então, de forma análoga, a força F2 pode ser escrita desta forma aqui. Somando F1 com F2, nós temos a força resultante. Estamos aqui usando a regra do triângulo. E o vetor R tem componentes Rx e Ry ao longo de x e y. E a soma vetorial de F1 com F2 dá para a gente o vetor R, tá? Então, a gente soma os dois vetores F1 e F2 e obtém o vetor R. Do lado de cá, a gente pode agrupar todo mundo que está na direção I, todo mundo que está na direção J, e do lado de cá, a gente pode reconhecer que o vetor R tem componentes Rx e Ry em I e J e escrever dessa forma, tá? Então, quando a gente olha uma igualdade dessa vetorial, né, a gente vê que, então, o que tem multiplicado por I desse lado tem que ser igual ao que é multiplicado por I desse lado, e o mesmo vale para J. Então, a componente x da força R, ela é a soma das componentes x das forças F1 e F2, e o mesmo vale para a componente y, tá?
Então, a resultante, a componente x da resultante é simplesmente a soma das componentes x das forças envolvidas, né? O mesmo vale para y. Se a gente for aqui na figurinha, a gente vai poder confirmar isso, tá? Ó, o Rx daqui para cá é a soma de F1x mais F2x, enquanto o Ry daqui para cá é a soma do F1x com o F2y. Observe que o F2y é negativo, tá? Então, é uma soma com um valor negativo, então, no caso, seria a subtração, né? De F1 e menos F2, tá certo? Mas, em geral, é a soma. Bom, então vamos ver aqui um exemplo de como determinar as componentes escalares x e y dessas três forças F1, F2 e F3 que estão mostradas aqui nessa figura. Tá? Então vamos começar pela força F1. Tá? Então o sistema de referência x e y está aqui. Eu estou transportando para em cima do A, né, para ficar x e y aqui. E aí a força F1x é a projeção da força F1 ao longo do x, a força F1y é a projeção da força F1 ao longo do y. Eu tenho a magnitude da força e o ângulo, então é fácil, né? F1x é 600 cosseno de 35 e F1y é 600 seno de 35, que vai me dar 491 newtons e 344 newtons respectivamente. A força F2, situação similar, observando aqui que ela está no sentido negativo do eixo x, tá? Então essa componente dela aqui está no sentido negativo do eixo x, e a gente faz a mesma coisa, a gente tem aqui a magnitude dela, esse triângulo aqui dá para a gente tirar esse ângulo aqui, faz essa tangente aqui, o ângulo, a tangente desse ângulo é 3/4, vai te dar um ângulo aí de aproximadamente 36,8 graus, coisa assim, tá? De tal forma que o cosseno desse ângulo aqui é 4/5 e o seno desse ângulo aqui é 3/5, então a força F, a componente F2x é menos 500 vezes 4/5, dá menos 400 newtons, e a força F2y 300 newtons. Observe que esse sinal negativo aqui não está relacionado com a magnitude da força, a magnitude é sempre positiva, tá? Esse sinal aqui é só para indicar para a gente que essa força F2x está no sentido negativo do eixo x, tá? Muito importante isso. E finalmente aqui, a força F3, a gente vai, né? Ela vai estar apontada no sentido negativo do eixo y, então a F3y vai ter um sinal negativo para indicar isso, e a gente tem o módulo dela e precisa obter esse ângulo alfa para fazer as projeções, tá? Mas aí não é problema, por quê? Porque nós temos 0,2 e 0,4, a gente pode calcular o alfa a partir disso, né? O alfa é a tangente a menos 1 de 0,2 dividido 0,4, 26,6 graus. Então, F3x dá F3 seno de alfa, 800 seno de 26,6, 358 newtons. E o F3, o mesmo raciocínio, 716 newtons no sinal negativo, indicando que é no sentido negativo do eixo y, tá? Então, com isso a gente consegue determinar as componentes x e y dessas três forças, e aí são, né, vocês usam depois essas técnicas para outras situações. Um outro exemplo aqui é determinar o vetor força R equivalente às forças P e T, né? Ou seja, qual que é a força resultante entre as forças P e T. Então a gente tem que somar P e T vetorialmente para obter o vetor R, tá? Então aqui nós vamos ter duas soluções. Uma que nós vamos chamar de solução geométrica, tá? Então como é que vai ser essa solução geométrica? A gente vai usar ou a regra do paralelogramo ou a regra do triângulo. Aqui no caso está mais fácil de usar a regra do triângulo, né? Porque já está, as duas forças já estão, né, formando o triângulo que a gente quer. A força resultante é simplesmente a força que completa o triângulo, saindo da origem da primeira força indo até o destino da segunda força, tá? Esse ângulo alfa que está aqui, ó, esse ângulo alfa que está aqui, ele é o mesmo daqui, porque são os ângulos opostos de um paralelogramo. E esse ângulo θ que está aqui, ó, a gente vai ter que determinar esse ângulo θ aqui, tá? Então, vamos usando a lei dos cossenos, a gente vê que
r ao quadrado é igual a 600 ao quadrado, né? Mais 800 ao quadrado, menos 2 vezes 600 vezes 800, multiplicado pelo cosseno de alfa, que é o cosseno do ângulo entre P e T, tá? Então, a gente vai precisar determinar o ângulo alfa. A gente pode determinar o ângulo alfa, né, observando que a tangente de alfa é igual a BD dividido por AD, tá? E aí a gente tem que BD é igual a 6, daqui para cá é 6, né? Ó, 6 seno de 60, então está aqui 60, 6 seno de 60, a projeção de 6 aqui, então BD é 6 seno de 60, e o AD vai ser 3 mais esse pedaço daqui para cá, que é 6 cosseno de 60. Tangente de alfa é 0,866, o que nos dá um alfa de 40,9 graus. Então a gente vem 40,9, coloca aqui nesse cosseno de alfa, a gente tem essa expressão, resolvendo a expressão, o R, o módulo de R nos dá 524 newtons. Para determinar o ângulo θ, eu vou usar a lei dos senos, que me diz que 600 dividido por seno de θ, que é o ângulo oposto ao lado, 600, é igual a R dividido por seno de alfa, que é o lado, que é o ângulo oposto ao lado R, tá? Então, 600 seno de θ é igual a R, que é 524, dividido pelo seno de 40,9 graus, que a gente já havia calculado aqui. Então, isso vai me dar um seno de θ igual a 0,750, que por sua vez me dá um θ igual a 48,6 graus. Então, com o módulo do vetor R e com o ângulo que ele faz com a horizontal, aqui no caso, a gente tem a determinação completa do vetor, tá? A outra solução é que nós vamos chamar de solução algébrica. Para essa solução algébrica, a gente vai trabalhar com as componentes dos vetores. Então, a gente viu que a componente x do vetor resultante é a soma da componente x de todos os vetores, né, que somados nos dão o vetor resultante, ou seja, é a somatório da componente x de P e de T. Tá? A componente x de P é fácil, é 800 newtons, porque o P está na horizontal, só tem componente x, né? Só tem componente x, é 600. A componente x de T, a gente precisa projetar o T ao longo do eixo x, tá? Veja que ele está apontando no sentido negativo do eixo x, então vai aparecer um sinal negativo aqui, e a projeção é 600 multiplicado pelo cosseno desse ângulo daqui para cá, que é o ângulo alfa, né? Está aqui o ângulo alfa aqui alternos internos, esse ângulo daqui para cá também é alfa, né? Então, 800 menos 600, cosseno de 40,9 graus, a gente já tinha calculado o alfa, dá 346 newtons. Já a componente y, seguindo o mesmo raciocínio, vai me dar componente, o vetor P só tem x, então, né, não tem y, e a componente y do vetor T também vai ser no sentido negativo do y, então aparece um menos, é a projeção de T ao longo de y, então vai dar 600 vezes o seno de 40,9 graus, que dá menos 393 newtons. Tá? Então, com isso, a gente escreve o nosso vetor R dessa forma, com as componentes Rx e Ry, com os seus respectivos, né, valores, e o ângulo θ, que define a direção de R, né, com relação, né, ao vetor x. Tá? Então, o módulo e a direção da força resultante R são, o módulo usa, né, o teorema de Pitágoras, dá 524 newtons, a gente já sabia, já havia calculado, então ótimo, as duas soluções me dão o mesmo resultado. E o ângulo θ, tangente a menos 1 de Ry Rx, que a gente já tinha visto também, que dá 48,6, que é o mesmo valor que a gente já tinha obtido anteriormente. Então, duas soluções igualmente corretas, obrigatoriamente levam para um mesmo resultado. E a gente ainda pode escrever a resultante R na forma vetorial, que é
né? Rx na direção Y mais Ry na direção J, que dá 346I menos 393J. E é isso por essa aula. Nos vemos na próxima.